A volta do Messias está próxima? Existem sinais nesses tempos atuais que indicam que as profecias do período pré-tribulacional estão realmente se cumprindo? Para falar sobre isso, eu quero chamar o meu convidado para a live de hoje, Rafael Bittencourt. Olá! Aí, deu certo, né? Que bom te receber, que bom que deu certo. Para quem não sabe, eu já o convidei, gente, para ele ir para o meu podcast. Estamos esperando uma oportunidade, que ainda vou ter tempo de perguntar muito sobre a sua vida. Só de você já ter o seu tempinho para trocar essa conversa aqui com a gente, já te agradeço demais. Eu sei quanto é corrido, o quanto você disponibiliza um conteúdo super de qualidade. Isso exige dedicação, isso exige estudo, isso exige preparo. Não, então a gente percebe toda a sua dedicação, né, no material que você disponibiliza para as pessoas. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, né? Todo mundo que te apoia, que te segue, eu tenho certeza é um número significante, porque a sua jornada é significante, seu testemunho, sua mensagem. Então, a gente acaba levando muitos apoiadores juntos, né? Agradeço suas palavras. Estou muito feliz de estar aqui com você. Estou com minha listinha de perguntas aqui. Mas eu vou abreviar, porque eu gostaria de saber um pouquinho, Rafael, da onde veio o seu interesse por esses assuntos que hoje estão tão atuais, mas eu sei que o teu interesse já não é de hoje, porque ninguém aprende, vai atrás disso de uma hora para outra e já tem o conhecimento que você tem. Mas da onde surgiu a tua vontade de pesquisar mais sobre realmente os sinais, o final dos tempos, as profecias, tudo que a gente percebe que vem se cumprindo? O que te estimulou assim, a buscar por isso? Eu sei que você é cristão, você também é cantor, né? Eu passei a te conhecer na internet depois que eu descobri o seu lado musical. Eu fiz no sentido inverso, mas eu queria que você contasse um pouquinho desse início para quem está aqui nos acompanhando. Deixa eu voltar ao início assim, um pouquinho de como eu me despertei para falar de escatologia, falar de geopolítica. É um tema que eu sou formado em geografia e meio ambiente pela PUC do Rio de Janeiro, né? O pessoal vê PUC do Rio de Janeiro, pensa que eu sou de família rica. Na verdade, eu sou filho de pedreiro. Sou filho de pedreiro e dona de casa. Tive uma infância muito limitada, muito simples, né? Como a maioria dos brasileiros, mas eu tive um encontro com Cristo quando eu ainda estava decidindo ser jogador de futebol. Jogava no Fluminense, disputei Campeonato Carioca pela Portuguesa, joguei em outros clubes como Nova Iguaçu e etc. Tive algumas oportunidades, mas no período em que eu estava me preparando mesmo, eu estava na Portuguesa do Rio, me preparando para disputar Campeonato Carioca, e eu comecei a passar muito mal, voltando do treinamento. Fui levado para o hospital pelos meus pais, e os médicos disseram que eu estava com uma dengue hemorrágica. E o quadro era sério, eu deveria ficar em observação, e fiquei em observação. Eu morava na Baixada Fluminense, né, em Belfor Roxo, fui para o hospital em Nova Iguaçu. Quem aí é da Baixada pode testemunhar isso, conheço, bom, enfim. E aí os médicos diagnosticaram que eu estava com uma dengue hemorrágica, medicaram, eu voltei para casa na madrugada. E quando foi mais ou menos umas 4, 5 da manhã, a coisa agravou. Não era dengue hemorrágica. Eu já tinha apagado, já não andava mais, não falava, eu apaguei, né? Meus pais me viram daquele jeito ali na cama, desacordado. Meu pai me levou para o hospital, o mesmo hospital que me atendeu tardezinha à noite do dia anterior. E os médicos estavam de plantão que me atenderam anteriormente. Falaram, olha, depois de 2 horas me observando aquele corre-corre todo, olha, o Rafael ele não estava com dengue hemorrágica. O Rafael está com meningite meningocócica e está em fase terminal, a gente não consegue fazer mais nada. Então, o sonho de ser jogador de futebol estava indo embora, eu estava ali de mais ou menos 16 anos de idade, né? Era o momento que você firma contrato com algum clube, né? Saindo ali, entrando nas categorias mais importantes. E aí eu fiquei ali mais uma semana, ainda assim, eles falam que eu não tinha condições, eu fiquei uma semana no Hospital Fátima, em Nova Iguaçu, na Baixada do Rio de Janeiro. Depois de uma semana eu fui transferido para o Hospital Fraga Filho, o hospital da UFRJ no Rio de Janeiro, ali no Fundão. Fiquei mais uma semana também entubado, e os médicos falaram que eu não tinha nenhuma possibilidade, não fizeram sequer uma cirurgia, né, para tentar conter a inflamação na meninge, porque o quadro era muito sério, não valia a pena fazer essa cirurgia.
os pés e as mãos estavam em putrefação, por causa das bolhas de sangue que estouravam, por causa da febre muito alta. Eles me ressuscitaram 2 vezes, eu respirava com auxílio de máquinas. E ali, depois de 2 semanas, no Fraga Filho, no dia 21 de fevereiro de 97, alguém entrou naquele quarto e o nome dele é Yeshua HaMashiach. É Jesus. Ele entrou lá e ele me deu uma segunda chance. Eu não sabia se era dia, se era tarde, se era noite. Eu só sei que eu abri os olhos e os médicos vieram, enfermeira, e eles não sabiam o que estava acontecendo, nem eu. Eu só dizia para eles, Jesus entrou aqui e me curou, Jesus entrou aqui e me curou. E eu não era crente. Meu pai era da religiões de matriz afro, né? Umbanda, etc. Minha mãe católica apostólica romana, mas não era muito praticante. E eu tinha convicção. Você sentiu essa presença? Eu senti a presença dele ali, que era algo sobrenatural. E eu lembrei, né, de algumas vezes que eu ia à igreja, né, numa Assembleia de Deus pequenininha que tinha lá próximo ao bairro. Eu ia lá algumas vezes na escola bíblica dominical. E eu lembrei que eles falavam da presença de Deus. Eu sabia que Jesus tinha entrado ali. E aí começou a minha história. Então, a partir dali, eu fiquei transitando entre o futebol, fazer a graduação, aí consegui uma bolsa integral na PUC do Rio de Janeiro, por isso a história da PUC. E eu continuei nisso, né? Já me preparando ali. No meio do curso, eu desisti do futebol, me dedicando ao estudo, e aí fui para o mestrado. Quando eu já estava no mestrado, entrando no mestrado, me preparando, né, para a geopolítica, que eu sempre gostei, eu fui fazer uma viagem missionária para o Japão, quase que não saiu. Fiquei 23 dias no Japão, junto com um grupo musical bem famoso no meio evangélico, que é o Toque no Altar, né? Músicas conhecidíssimas e tal. E na época, Karina, Deus tinha me dado a chance de escrever uma música para esse grupo. Eu tinha sido convidado para fazer parte desse grupo, já era um grupo extremamente famoso, vendendo milhões de cópias de CDs. E eu cheguei numa divisão do grupo, que tinham saído integrantes, eu fui convidado para recompor o grupo, né? E aí Deus me permitiu escrever uma música, junto com as outras pessoas que faziam parte da banda também. É a música chamada Deus do Impossível. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. E aí a gente foi para o Japão, foi algo extraordinário, sobrenatural. Eu voltando do Japão, no avião, eu lembro que Deus falou comigo que era hora de eu abrir mão de tudo para seguir anunciando para o mundo aquilo que ele fez na minha vida, o milagre. Então, a partir dali, eu já tinha concurso público no Rio de Janeiro, abri mão do concurso público, abri mão do mestrado, abri mão das escolas que eu dava aula e decidi me dedicar a rodar o mundo, né? Foi mais de 10 países, o Brasil inteiro, pregar, cantar, falar da palavra de Deus, mas sempre tive essa paixão pela geopolítica. E aí, o que aconteceu? Agora vamos chegar lá na geopolítica. O que aconteceu é que, em 2020, começou essa crise sanitária, né? E eu estava aqui em casa, não tinha mais viagem, não estava mais, né, pregando nos lugares, estava só fazendo live aqui, né, no Instagram. Meu canal tinha 20 mil pessoas, 17.850 pessoas no meu canal do YouTube. Você postava o que na época? Eu só postava músicas. Músicas tinham bastante volume, bastante engajamento, mas o canal não crescia, porque eu também não dava dinâmica a ele. Sim. Eu só postava conteúdo musical. E toda a minha formação, minha especialização, eu deixei de lado quando eu decidi lá atrás abrir mão do mestrado, abrir mão dos concursos públicos, de tudo, da carreira, para seguir uma vocação ministerial, né? Seguir um chamado. Sim. Aí, quando foi o início da crise sanitária, eu vendo o que estava acontecendo no mundo, eu falei assim, eu vou gravar um vídeo falando do que está acontecendo com a perspectiva como geógrafo, como quem se aprofundou em geopolítica, mas eu vou mostrar o que a Bíblia diz. Eu vou fazer isso. E nesse dia, Karina, para minha surpresa, eu tive 5 mil inscritos em um dia e o vídeo viralizou. E aí as pessoas comentavam, onde você estava? Precisamos de alguém com essa visão. Uau, glória a Deus, eu senti Deus através da sua vida. Eu falei, olha... Então, quer dizer, Deus me fez ir lá na PUC, estudar, entrar no mestrado, largar o mestrado, largar concurso público, e eu pensar que, poxa, eu lutei tanto, filho de pedreiro, fiz de tudo para entrar numa universidade, agora Deus pediu para eu abrir mão de tudo, mas no reino dele tudo tem um propósito, né? Então, hoje eu consigo unir o conhecimento de geopolítica, da formação, com a escatologia, para a gente tentar ver a Bíblia em 3D, né? Nos dias de hoje. É a nossa missão aí, mais ou menos é a minha história.
E a partir daí você viu esse interesse das pessoas mesmo, e dentro de algo que você já era interessado, você viu uma oportunidade de unir as duas coisas. Falou, poxa, eu gosto tanto disso, existem pessoas querendo ouvir isso, vou investir, e sabendo que é para algo positivo, que tem um propósito, e que você, falando desses acontecimentos e ligando, né, a história, a Bíblia e tudo mais, você está colaborando para um ministério, né? Você está colaborando para espalhar a palavra também. Porque já já a gente vai falar o que tudo isso tem a ver com Bíblia, que tem gente às vezes que não entende. O que esses acontecimentos do mundo têm a ver com a Bíblia? A Bíblia é uma coisa, é Deus, é Jesus. O que tem a ver? Né? Algumas pessoas que ainda não viram nenhum vídeo teu ou não se aprofundaram, acham que é mera especulação, que é baboseira, que é brincadeira. Teoria da conspiração. Teoria da conspiração, que já não é mais teoria. Então, agora a gente vai entrar nesse assunto, que as pessoas... Eu percebo as pessoas com mais sede por conhecimento nos dias atuais, assim, apesar de muitas estarem perdidas, as que tinham uma luzinha ali parece que estão se acendendo, estão se levantando, e eu sinto essa urgência no mundo, sabe? E é importante, acho que a gente alertar. Eu falo que é muito bonito a gente falar do amor de Deus, da salvação, de Cristo, Perfeito. Mas é importante a gente falar do alerta, para que a gente não seja levado como cordeirinhos bobos por aí, né? Exato, a gente está levantando uma bandeira, né, como cristão, uma bandeira que ela é muito preciosa. Ela é muito preciosa. Então, que a gente fique alerta também. Eu falo, não é à toa aqui, né, que foi nos pedido para vigiar e orar. E essa é uma forma de a gente vigiar. A gente ficar atento aos acontecimentos, a gente prestar atenção em tudo, para que a gente não seja levado, né, pelaquela religiosidade emocional, que não presta atenção, que acha que é só orar e que tudo é uma besteira, né? Então, vamos falar sobre isso. Vamos embora. Jesus fez isso com os discípulos. Os discípulos queriam uma receita mágica, né? Receita mágica. Senhor, quando vai ser? Mateus 24, Lucas 21, Marcos 3. Jesus, quando vai ser essas coisas? Destruição de Jerusalém, a tua volta. Jesus deu para eles os sinais. Os sinais são justamente sinais, né? Por exemplo, você está numa tempestade, tudo que você quer ver é um farol, é um porto, é uma sinalização, é algo que te conduz ao caminho, te mostra qual é a direção. Então, Jesus deu para eles o norte. Qual é a direção? Os sinais. Então, por isso é importante você estar atento, justamente para não ser enganado nesse tempo de tantos questionamentos, né? O mundo desbussolado, mas a igreja é em Cristo. Acho que esse é o sentido. Sim, ainda muitos céticos, né, falam, mas isso já se falou há anos atrás, que ia acabar o mundo e não sei quanto, e não acabou. Então, é mais uma vez um alerta falso, né? O que te faz compreender que não é mais um alerta como o que foi atrás? Quais são os sinais atuais, né, que coincidem com as profecias, né, desse período da pré-tribulacional e da volta do Messias? O que tudo isso tem a ver? Esses argumentos de que, guerra sempre teve guerra no mundo, né? Sim. São argumentos plausíveis. As pessoas falam, poxa, sempre teve guerra, né? Desde que o homem é homem, desde que a gente está em sociedade, período bíblico, enfim, sempre tiveram conflitos. Sim, é verdade. Mas o interessante é que nos últimos 50 anos para cá, o mundo nunca experimentou tantos conflitos locais, regionais, como nós experimentamos. Foi uma soma gigantesca. O The New York Times, um jornal, né, até global, de grande circulação, muito expressivo, ele relatou isso, que o mundo está numa constante sensação de conflito. E as pessoas às vezes pensam assim, mas não vai ter uma terceira guerra. Eu falo, nós já estamos em guerra. Essa guerra ela é híbrida, ela usa ataques cibernéticos, ela é uma guerra semântica, ela é ideológica, é uma guerra de desconstrução de valores. Nós já estamos nessa guerra. Ela é diferente, mas nós já estamos em pleno vapor. Mas quais são os elementos que fazem com que a sensação de profecias se cumprindo sejam mais fortes do que outrora, do que em tempos passados? É o seguinte... Hoje nós temos uma situação que ela é muito, muito caracterizada por aspecto profético. Nós temos uma crise sanitária. Todos os povos de todos os continentes têm o mesmo problema e todos estão focados em uma mesma solução que é impositiva.
Então, todos estão aguardando uma solução advinda de uma indústria. Todos estão aguardando... A indústria, eu vou traduzir, estão aguardando uma solução que vem do homem. Uhum. Então, nós temos um problema que é global e nós temos uma solução imposta. Não, um mundo dominado, né, pela Big Pharma foi imposto para toda a sociedade, todos os povos, que não há outra solução. Isso é o que foi imposto, isso é o que foi falado. Uhum. E eles negavam, desmonetizavam, excluíam, até pessoas foram presas, pessoas sumiram, inclusive, por afirmar que haviam outras possibilidades de resolver esse problema, que havia um outro caminho a não ser essa imposição. Não vamos entrar nos detalhes, a gente não tem problema, né? Nos nomes aí especificamente. Mas nós temos um problema de ordem sanitária, um patógeno, né, que é esse CBD, né, esse bichinho aí, que foi feito lá, realmente foi feito lá intencionalmente para isso. Ok, perfeito. Uhum. Foi feito lá e tem a solução para ele. Junto com essa solução, a solução para ele vem junto com um passaporte, um dispositivo verificador que versa sobre o controle populacional. Então, veja, Jesus seria um ensaio para algo maior, seria uma programação para as pessoas irem acostumando a aceitar que, olha, essa é a única solução, para depois ser implantado de uma outra forma, com algo ainda mais, né, dominante, né? Exato. Então, temos uma situação que mexe com o emocional, mexe com a vida de todo mundo, que é o quê? Saúde. Todo mundo quer ser salvo, né? É claro, a pessoa tem a sensação de morte, eu quero viver. E a pessoa fica cega, ela aceita aquilo, não adianta você falar o contrário. Eu vi pessoas que intelectualmente eram de outro nível e entrando debaixo de um jugo de toda essa ordem global, falando, meu Deus, será que essa pessoa não está vendo o que está acontecendo? Não, a Bíblia diz que o Deus desse século é cegar os olhos da humanidade para que eles não vissem a verdade. Esse é o trabalho das trevas, é fazer com que as pessoas não conheçam a Cristo, é o objetivo central. Mas voltando aqui, a pergunta é o seguinte, por que agora é diferente dos outros tempos? Nunca tivemos tantos rumores de guerras, nunca tivemos tantas regiões reclamadas por grupos separatistas, extremistas. Nunca tivemos isso como temos agora. Nunca tivemos uma perseguição cristã em nações fundadas em pilares cristãos no mundo. Jesus disse assim, por amor a mim, vocês seriam perseguidos, vocês vão ser odiados no mundo. Então, o que a gente vê hoje de imposição ideológica, de ideologia de gênero, de todas as imposições, tem a ver com a desconstrução da civilização judaico-cristã. Judaico-cristã é porque o cristianismo veio do judaísmo. Então, o que é isso? A base da família, a moralidade cristã, a noção de céu, de inferno, de pecado, de juízo. Então, toda essa desconstrução, mexer nessa questão, como se identifica o gênero, é tocar na gênese da sociedade, em princípio, na força motriz do mundo, que são os valores judaico-cristãos. Então, veja, perseguição cristã. Hoje a gente vê a maior nação cristã do mundo, os Estados Unidos, esse movimento foi do início do século XIX para cá, é muito mais acentuado, proíbe oração em empresas, em lugares públicos, uma pessoa pode ser processada, um empresário que fizer uma oração, ele pode ser processado por um funcionário, por assédio religioso, não tem mais, antigamente lia-se a Bíblia, não pode mais. Então, a maior nação cristã, seja pelo um jogo político ideológico dos democratas, ou seja lá quem for, mas tem uma perseguição cristã, sim, porque são valores. Hoje, o Canadá, por exemplo, está vivendo uma grande ditadura. O Canadá foi uma nação cristã. Ora, a bandeira do Canadá, o slogan é a última fronteira livre do norte. Veja o que é o Canadá hoje. Olha a Austrália, olha a Nova Zelândia. Então, essa crise sanitária, ela trouxe a reboque todas as imposições que têm a ver com sinalizações do fim dos tempos. Perseguição cristã, cancelamento da cultura cristã. Isso foi uma grande desculpa para fechar igrejas de modo arbitrário. Eles acharam um modus operandi de cancelar, né, os opositores. É só você falar que é um problema de ordem pública, de saúde pública, e pronto, tornou-se aceitável você fechar na mão grande uma igreja, tolir, impedir até a pessoa de exercer o seu direito de liberdade religiosa, liberdade de expressão, etc. Agora, temos também coisas avançando na tecnologia, que são preparações para o fim dos tempos. O que, Rafael? Já vou falar de Israel, que para mim é o mais forte, tá? Sim. A tecnologia tem caminhado para, assim, porque unem-se tecnocratas e globalistas, e eles se unem para um propósito final. Nós estamos vendo empresas como a Neuralink, do Elon Musk, agora pedindo já, inclusive, ao FDA autorização para fazer testes do implante cerebral, do microchip cerebral em humanos.
já que estão fazendo em porcos, né? Nós temos empresas correndo em grande velocidade para esse transhumanismo, né, ficar mais forte, para dar longevidade. Em nome da longevidade, em nome de um aspecto de saúde, você permitir que o ser humano viva mais. Daniel, capítulo 12, versículo 4, o anjo apresenta-se a Daniel e fala assim, Daniel, cerra as palavras desse livro. Porque nos últimos tempos, o conhecimento, a ciência se multiplicará, os homens correrão de um lado para o outro. Aí está falando justamente da multiplicação do conhecimento e da ciência. Hoje, o transhumanismo, que tem 4 vertentes, mas basicamente nós veremos o ser humano, em nome dessa longevidade, em nome desse benefício de saúde, ter algo tecnológico sobre si, um implante sobre si. Né? Tem cientistas de Israel, inclusive, a Karina falou, eu compartilhei com o pessoal no canal, falando que está construindo órgãos por demanda. Sim, eu vi sobre isso. Pois é, esse é filme, inclusive tem um filme bem interessante, Os Coletores, né, que eles vão lá pegar os órgãos de quem está usando um fígado sintético, ele é híbrido, né? Ele é orgânico e também sintético, o material que o compõe, mas se a pessoa não pagou o aluguel, eles vão lá, retiram o fígado e a pessoa bateu as caçuletas. Isso é filme, programação preditiva. Hoje, a ciência já se prepara. O líder do Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, né? O Klaus Schwab é o rosto dos senhores do mundo, ele é só o rosto. Quem manda realmente não aparece. Ele disse que em 2025 o ser humano vai ter um chip cerebral. E esse chip cerebral vai dar a ele longevidade e vai dar uma capacidade cognitiva muito superior. O homem vai estar conectado à internet. Mas o interessante é que o próprio Klaus Schwab disse na semana passada, na conferência de Munique, ele disse que o mundo precisa de uma identidade global conectada em um dispositivo no corpo. Então vamos conectar os pontos aqui, é o seguinte. Uma crise sanitária, a solução foi a picadinha, né? A canetada foi a picadinha, e você precisa de um dispositivo verificador. Já está derrubando em Israel, Israel já derrubou o passaporte, Reino Unido também, em vários lugares, né? Não conseguiram. Mas qual foi o grande teste? Imponha isso para o mundo. Hoje foi fácil burlar, em vários lugares você não precisava apresentar, estava a plaquinha no restaurante na entrada, você precisa verificar aqui se você tomou uma picadinha. Aí ninguém olhava, a pessoa podia forjar no papel e etc. Agora, o Klaus Schwab diz que a identidade vai ser global, vai ser digital, e ela vai estar conectada, ligada a um dispositivo no seu corpo. E ele já disse anteriormente. Para você fazer tudo, você precisaria disso. Você não tem mais documento, você não tem passaporte, para tudo. Para você comprar, para você mostrar quem você é, para tudo, você seria obrigado você ter isso. Né? E não vai ter como burlar, porque vai estar no teu corpo. O próprio tio Bill... A não ser que você daí fuja do mundo, vá morar numa caverna e fique lá para sempre, né? Exato, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz sobre o sistema da besta, eu aconselho todo mundo a falar sistema, porque a marca da besta não é uma coisa só. A marca da besta é um sistema. Por quê? Fala que a ninguém, grandes e pequenos, pobres e ricos, livres e servos, a ninguém será dado o direito de comprar ou vender se não tiver a marca. Então, a Bíblia está falando sobre totalidade. Para ter totalidade, nós precisamos de tecnologia amplamente difundida, divulgada e aceita. Então, tem que ter muita propaganda. Você tem que convencer a humanidade, tem que confinar as pessoas em casa de novo para mapear o mundo, espalhar o 5G ou o 6G, como 2030 o 6G já está aí na cara do gol, domínio do Japão, dos Estados Unidos e da China. Então, você precisa dessa tecnologia, precisa de internet e mais. Você precisa de algo que não dê às pessoas o direito de sair do sistema. Aí está o implante. O implante pode ser cerebral. Tem uma startup da Argentina, junto com uma startup sueca, que colocou o passaporte, né, comprovante da picadinha, no microchip, num biochip. O biochip que foi inventado pela Motorola, lá em 98, né, se não me engano. E a startup argentina falou, olha, a pessoa pode, inclusive, colocar os bitcoins dela na mão direita. Gente... Mão direita porque tem uma questão de bioenergia, mão direita e testa, né? Eles explicam isso. E é exatamente como a profecia bíblica diz da marca da besta. Então a pessoa põe ali, está o comprovante da picadinha, que ela tomou a picadinha, mas também está o Bitcoin, está a identidade, está o cartão de crédito. Ou seja, os bancos agora, enquanto as pessoas estão preocupadas com Ucrânia, com Rússia, né? Preocupadas com tanta coisa, até essa crise sanitária que vai e volta, vai e volta, vai e volta, o Fórum Econômico Mundial está promovendo o reset financeiro. O dinheiro está mudando. O Roberto Campos, que é o presidente do Banco Central, já falou que agora, 2022, meio do ano, começa o real digital.
Vão começar a testar o real digital. O que é o real digital? Não é o Bitcoin. O Bitcoin ninguém consegue rastrear. O Bitcoin, se você tem Bitcoin e você transferir para mim, acabou, ninguém vai saber. As moedas digitais dos bancos centrais, não. Eles vão ter o controle, eles vão saber quem tem, onde gastou. E eles podem simplesmente interromper o fluxo do dinheiro, porque vai estar no controle deles. Então, imagina, a identidade é digital. Os comprovantes são digitais. A sua consulta médica pode ser de modo remoto digital. Já estamos vendo isso também. O dinheiro é digital. A pessoa tudo vai depender de alguém controlando isso. E a Visa e a Master já têm a patente para ser os agentes reguladores desse fluxo financeiro nesse mundo digital. O último sinal, que para mim é o mais importante, mais evidente, de que realmente nós estamos no fim dos tempos, é que Jesus nos ensinou que no dia do Senhor, no dia próximo da colheita, nós deveríamos olhar para a figueira. Aprenda o exemplo da figueira. Quando vocês virem que estiverem brotando, né, os frutos estão brotando, é porque esse dia está se aproximando. É óbvio que ele está falando de Israel. E desde o voto de Minerva, né, de Oswaldo Aranha, brasileiro, reconhecendo a criação do Estado de Israel, para cá, Israel se tornou uma potência agrícola no meio do deserto, cumprindo a profecia de que o deserto floresceria. Israel descobriu uma bacia de gás e petróleo que deu, inclusive, um destaque geopolítico regional para Israel muito grande. Israel fez acordos de paz agora com nações árabes. Quem diria que um presidente de Israel, Karina, ia entrar no palácio do príncipe herdeiro do Emirados Árabes Unidos e eles iam tocar o hino de Israel com a bandeira de Israel, saudando o Criador, um país muçulmano, um príncipe muçulmano, ali respeitando o hino de Israel. Quando na história o judeu é odiado pelos muçulmanos? Eles são odiados. Isso é porque uma religião global está sendo formada no mundo. Uma religião que a BBC chamou de uma religião sem alma. O Papa Francisco está por trás disso também. Ou seja, os acordos de paz mostram para a gente um farol gigante, sinal, preste atenção, porque o Senhor está mostrando que tudo está acontecendo. Fora a natureza, né? Eu poderia gastar mais um tempo falando dos sinais da natureza. Estão aí, a natureza está sinalizando de que realmente, né, estamos no início das dores de parto, né? Mas, enfim, tem muitos sinais, a gente poderia ficar um tempão aqui papeando só sobre os sinais, seria bem legal. E para a gente entender, assim, qual seria esse interesse, né, desses líderes globalistas, dessa aliança, né? Quais seriam os interesses? Eles gostariam de dominar o mundo para quê? Para destruir a humanidade? Para quê? Olha, apenas para ser colocado no poder e fazer o que eles querem, usarem as pessoas como fantoches? O que está por trás desse interesse, né? Então, quem está pense naquela pirâmide, né? Estamos falando de globalistas, etc. Pense naquela pirâmide, né? Não precisa nem colocar o olho de Horus ali em cima, não. Pensa só na pirâmide. Quem está na base da pirâmide é o que sustenta o topo, a visão do topo. Está no topo. Vamos pensar na base. As pessoas que estão na base são seduzidas em técnicas de manipulação de massa a ascender, a ganhar representação na sociedade, a ganhar poder, a ter destaque financeiro. É o que Jesus disse, que esse mundo é guiado por Mamon. O Deus desse século é Mamon. Então ele convence através do dinheiro a classe artística a fazer os acordos mais escusos e mais sinistros, né? A entrar e realmente fazer concessões que uma pessoa em uma insanidade, mesmo com valores firmes, não faria. Então convence a pessoa por acesso, por status, por poder, a ter influência. E onde estão os acordos? Agora, quem está lá no topo faz por um fator religioso, não faz por dinheiro, não faz por poder, faz por um fator religioso. Que fator religioso é esse? Eles acreditam que esse mundo precisa de um iluminado. Esse mundo precisa de um solucionador. E aí eles usam toda a base dos produtores de filmes, dos produtores artísticos, até a questão cultural é muito influenciada com os valores luciferianos, com os valores satanistas. Porque quem está lá no topo, aquele número bem pequenininho, não vou nem falar o nome para a gente não ter problema, mas está bem lá em cima, eles fazem porque são adoradores de Satanás. Eles adoram o diabo.
Sim, são os adoradores. Aí vocês vão ver alguns vídeos dos adoradores. Por que escolhe adorar um bicho desse ao invés de adorar Deus e adorar Jesus? Porque é mais fácil receber o que se quer sem pensar no dia de amanhã, porque vamos pagar, né, com a vida, com a própria Não, mas alma. aí que tá, é porque Satanás é enganador. Olha, a Bíblia chama de Lúcifer, a gente acabou chamando de Lúcifer por causa de uma briga na Igreja Católica. Uma briga na Igreja Católica chamaram de Lúcifer, porque era um bispo católico da Itália, São Lúcifer. Tanto que na Itália tem uma igreja de São Lúcifer. Para uma briga, uma dissidência na Igreja Católica, Lúcifer ficou referência a Satanás. Porque Lúcifer, do latim, é luxfero, aquele que carrega a luz, aquele que brilha no escuro, né? Aquele que tem o poder de brilhar. Mas a Bíblia o chama de o enganador. Só existe um ser que ele é capaz de pegar a verdade, construir uma mentira a partir da verdade para tirar as pessoas da verdade. Esse é Satanás. A Bíblia o chama de o enganador. Tanto que ele tentou enganar o Filho de Deus. E se Jesus não estivesse ali 40 dias jejuando, é por isso que o Espírito o levou para o deserto, o diabo imaginava que poderia enganar o Filho de Deus, ao exemplo do que aconteceu no Jardim do Éden. Então ele é enganador. Ele convence as pessoas de que toda essa moralidade judaica cristã, de todo esse negócio de céu, de inferno, isso não existe. O diabo não é tão mal assim. O inferno não é tão mal assim. Isso é toda uma construção do imaginário manipulador das religiões monoteístas. Existe até uma vertente do satanismo, que é o luciferanismo, que é a parte mais cultural e filosófica, que eles falam, nós não adoramos a Satanás. Nós entendemos que precisamos de uma luz, e essa luz revela a grandeza do espírito humano, que é o acausual. Isso está nas ordens satanistas mais secretas. Tem alguns livrinhos ali que eu gosto, às vezes, de mergulhar nisso, nesses materiais mais pesados para orientar as pessoas. Eles acreditam que esse ser foi prejudicado pela narrativa cristã, judaica cristã, de que Satanás ele não é tão mal assim. Ele é um ser que conduz as pessoas a uma iluminação espiritual. A pessoa se descobre. Como assim se descobre, Karina? Ela se livra desse peso de pecado. É isso que eles convencem. Se livre desse peso de pecado. Viva tudo. Você pode ter as maiores orgias. Você pode fazer tudo. Inclusive, eles fazem as coisas mais absurdas que, enfim, não convém nem falar. Porque Satanás ele tem o poder de distorcer a verdade criando uma mentira. Isso se chama sofisma. É uma mentira com aparência de verdade. É uma mentira, mas ele construiu no imaginário coletivo, através de toda essa manipulação cultural, acesso, dinheiro, poder, que isso vale a pena. E hoje nós temos pessoas que se opõem ao que a Bíblia diz, porque acreditam que é uma manipulação para poder aprisioná-las. Enquanto, na verdade, Jesus disse, olha, se você conhecer a verdade vai criar algo tão poderoso dentro de você que é a liberdade. Pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí o que a Bíblia diz? O mundo será preparado para o anticristo. Essa ordem pequenininha que controla o mundo, que controla os bancos, estão aí os Rothschilds, que são exemplo disso, né, que estão por trás da coroa britânica, da coroa portuguesa, enfim, do governo francês. Eles estão por trás da independência do Brasil. Foram eles que financiaram o Brasil para reconhecer a independência. Aí tiveram o direito de explorar os ouro e diamante do Brasil. Eles estão por trás da criação da Rede Globo, da TV Globo. Foram eles que financiaram. Eles estão por trás do JP Morgan, dos maiores bancos do mundo nos Estados Unidos. Eles financiaram Napoleão, as guerras. Eles estão por trás disso tudo. Quem são eles? São da Cabala. São da Cabala, que é a feitiçaria do judaísmo. Então, eles querem trazer essa iluminação para o mundo. Veja. O iluminado. Pronto, aí você falou o termo. Eu não queria falar para não prejudicar a live, mas você que está falando, mulher. Pois é, então assim, as pessoas precisam ter consciência de que será que as coisas que acontecem no mundo, essas distopias, esses ciclos ininterruptos de caos, são à toa? Olha, nós estamos no ano de Shemitah. Shemitah são os ciclos, né, de 7 em 7. No ano de Shemitah, agora a Rússia reconhece a autonomia de 2 regiões separatistas num ciclo de Shemitah. Nossa, e sempre acontece ou uma guerra ou uma crise econômica, sempre nos ciclos de Shemitah.
Porque nós temos uma elite que controla as coisas dinâmicas do mundo. Porque eles lucram muito com isso e vão induzindo para o quê? Tem uma coisa que eu vou pedir a todos os seus apoiadores aqui, seus intercessores, seguidores, e talvez os mais experimentados já conheçam. Deem uma pesquisada. Lá no meu canal tem tem vários vídeos somente sobre isso. A Georgia Guidestones, que são pedras guias da Georgia. É um monumento erguido. Assim, o título ali de quem criou aquele monumento, quem colocou aquele monumento, a priori foram o pessoal da Rosa Cruz, né? Foi a Rosa Cruz. Mas não se sabe direito quem colocou ali. Lá tem os 10 mandamentos da NON. NON é a nova ordem, sabe? Mundial. Lá tem os 10 mandamentos da NON. O primeiro mandamento deles é a redução populacional. É o primeiro mandamento. Porque para eles esse mundo é insalubre, com tantos bilhões de pessoas assim. Eles escreveram 10 mandamentos em vários idiomas. Em hebraico, em inglês, em francês, por aí vai. Vários idiomas. 10 mandamentos. 10 mandamentos para um mundo melhor. Se opondo aos 10 mandamentos de Deus. Então, se o mundo foi guiado até aqui pelos mandamentos de Deus, o mundo será guiado por uma humanidade iluminada pelos mandamentos da nova ordem. E o primeiro é justamente a redução das pessoas. O mundo é insalubre. Eles são eugenistas, né? Então precisa purificar a humanidade. E grandes líderes se levantaram com essa bandeira eugenista, né? Enfim, são 10 mandamentos e versa também o controle populacional. Precisa que tem a ver com a desestrutura familiar também, né? Porque a partir do momento que se tem um padrão familiar, o homem, a mulher, a geração de filhos, você está perpetuando, né, a criação de Deus Exato. Né, os seus valores. Sim, então, a partir do momento que você destrói esse conceito, você está evitando que se multipliquem. Então, Exato. Teoricamente, vão ter menos pessoas no mundo, as pessoas vão ter menos filhos. E esse é um dos fatores, né? Uma das formas, né? Exato. Aí tem muita coisa, assim. Eu acho que as pessoas precisam atentar o que agora? O controle populacional é o que vai acontecer. E isso foi muito claro agora, né? Todas as teorias da conspiração sinalizavam que eles vão parar o mundo. Fala assim, como assim parar o mundo, cara? Isso é teoria da conspiração, esquece esse negócio. Não aconteceu em 2020? Sim, todo mundo parou por uma mesma causa pela primeira vez, né? O mundo todo. O mundo inteiro. Sabe qual é a outra teoria da conspiração? O mundo terá uma renda básica. E não aconteceu isso? O Brasil teve o maior programa de transferência de recursos da história. Sim. Agora, para solucionar o problema. Empresas receberam auxílio do governo para não despedir os funcionários, receberam dinheiro. Isso você faz o quê? Tira da pessoa a capacidade de compra, tira da pessoa o poder da liberdade. Eu estou trabalhando, o dinheiro é meu, eu uso do jeito que eu quiser, mas bota ela em casa e torna ela refém de um subsídio governamental, tira a autonomia. Tira a independência dela. E aí bota ela na frente da televisão falando pânico, morte, todos os dias. Morte. Você cria uma psicose de massa muito grande, que você condiciona a pessoa ela enxergar através de um funil. Lá no finalzinho do funil está a solução que eles estão impondo através dos editoriais. Olha, os checadores de fatos, Karina, as agências checadoras de fatos, foi criado uma organização mundial dos checadores de fatos. E quem encabeça essa organização? A Reuters. Você não poderia falar nada ou publicar um vídeo de um vizinho teu que está ruim, teve uma reação. Você não poderia. Se você publicasse, viu um checador de fato tarjava você, excluir o teu vídeo. Aquele checador de fato, ele recebe dinheiro da Reuters. A Reuters recebe de alguém. Mas a Reuters, o seu diretor tem uma cadeira na Pfizer, por exemplo. Então, veja como as coisas são tão esquisitas. Então, você cria a psicose de massa, né? O medo, a insegurança, o caos. O mundo vai acabar, tá todo mundo morrer. Meu Deus, isso aí não tem cura, é um negócio insolucionável, e etc. E empurra para uma solução só. E aí você tem controle através das pessoas, através do medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Ele está falando de Jesus. Então, quando a gente conhece Cristo, o poder libertador é tão grande que a nossa mente se abre, é o que Paulo fala, né? Não vos conformeis com esse mundo, em Romanos 12, mas transformai-vos pela metanoia, a renovação da vossa mente. Você precisa ampliar a sua mente
com a palavra de Deus. E a palavra faz isso na gente, né? Faz a gente experimentar o que os olhos não estão vendo, mas que o Espírito Santo pode nos conduzir através da sabedoria. A sabedoria só vem de Deus, né? Sim, sim. Você falou sobre a questão, né, do chip, da marca, da besta, que as pessoas têm essa curiosidade de como vai ser, como não vai ser, mas a gente já percebe que já existe uma certa prisão através do nosso digital, assim, a gente já está um pouquinho, a gente não precisa nem de chip praticamente, a gente já tem o nosso chip do celular, já é o tal do avanço tecnológico, já é uma prisão. Né? A gente já percebe, eles podem controlar o que a gente está assistindo, o que a gente está vendo, já através do nosso chip, seja, né, do 3G, 4G, 5G, quantos G. Já escutam a gente. Se você não desligar a Siri, não desligar o Hello Google, você vai estar conversando com seu marido, com a sua amiga. Quando você entrar na internet, vai ter algum produto do que vocês estavam conversando. Já aconteceu isso aqui. Eles ficam ouvindo, é claro. Eu desabilito tudo. Mas, enfim... mas pense... Como a gente se protege? Como se proteger? Além de se proteger na palavra de Deus, de declarar, de botar nossa confiança. Mas de que forma a gente não deixar, como você disse, que esse pânico, essa sensação de medo e de insegurança nos aprisione até mais do que tudo que vem por aí, né? Então, Karina, antes de citar a Bíblia, deixa eu citar um dos estrategistas de guerra, né? Sun Tzu, ele fala que, no seu livro, ele ensina o seguinte: quando você vai para uma guerra com medo, esteja certo que você já perdeu. Sim. A outra coisa que ele fala: quando você for entrar numa guerra, você precisa se conhecer. Você tem 50% de chance de vencer essa guerra. Mas se você conhecer o seu inimigo, certamente você vencerá essa guerra. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer as armas do inimigo. Mas eu não sou refém das estratégias do inimigo. Eu sou refém da promessa do Cristo. Uhum. Fazendo uma live ontem, alguém me perguntou assim, que ao mesmo tempo que eu falo de escatologia, eu falo de geopolítica, eu falo pro pessoal assim: sonhe, cresça, influencie, case, namore, tenha filhos, faça seu negócio. Jesus contou a parábola das minas, né? Das 10 minas, ele disse assim: então o Senhor deu aos seus servos a ordem e disse: façam negócios até que eu volte. É uma ordem dele falando: até que ele volte, façam negócios. Sim. Por quê? Porque esse mundo não pode entrar na janela profética mais aguda, que nós vamos entrar agora, que é com uma igreja, os filhos de Deus recuando, indo para o meio do mato, com medo de confrontar o sistema. Esse é o momento que a gente se enche do Espírito Santo. Esse é o momento que a gente mergulha na palavra. Esse é o momento que a gente ama a Deus com todo o nosso coração e se livra de toda meninice, me perdoe, de toda babaquice gospel. A gente se livra de todas essas coisas que são só tropeços. São só encantamentos de sistema comercial. É só mamão encantando os adoradores que poderiam ser uma bomba de graça, de poder, de amor. Estão iludidos com um sistema comercial, sabe? Eu estou falando porque eu já vivi muito isso. Falei: meu Deus, olha o que o Senhor fez na minha vida. Mas, enfim, as pessoas precisam entender que ou a gente é sal e luz, ou a gente é engolido pelas trevas. Como se preparar para tudo isso? Primeiro, tendo conhecimento. O conhecimento é a maior arma que a gente tem. Nessa guerra ideológica, guerra espiritual, guerra cultural, guerra semântica, guerra política, guerra patogênica, a gente confronta e a gente sobrevive com o conhecimento. Por quê? Quem não tem conhecimento está sendo manipulado. Sim. Ou a gente é conduzido pelo Espírito Santo, ou a gente é manipulado pelas trevas. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Não dá para ser meio barro, meio tijolo. Ou é ou não é. Sim, sim ou não, não. Laodiceia, morno, sim. Deus vomita da boca. Ele disse que esse tempo, a última igreja, seria um tempo de mornidão. Então, assim, não dá para ser morno agora. A Bíblia diz que quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem está limpo, limpe-se mais ainda. Então, vocês que estão nos assistindo, que creem em Cristo, entregaram a sua vida a Ele, se não entregou, faça isso, porque Ele te ama. Não faça por medo, faça por clareza que não existe outro caminho, sabe? Então, assim, limpe-se mais ainda, levante-se mais ainda, sonhe mais ainda. Por quê? Porque temos vidas para influenciar, temos muitas almas para ganhar, tem muitas pessoas que estão sendo
convencidas e induzidas por essa onda ideológica, crianças, adolescentes, entrando num caminho de ocultismo sem perceber, muitos desenhos induzindo os pequenos a lidarem com satanismo, inclusive desconstruindo a figura do próprio diabo através do lúdico. Está aí o Cuphead, que é um desenho do Netflix que é tão falado. Então, a gente primeiro precisa ter conhecimento, se posicionar a partir desse conhecimento, porque nosso posicionamento, ou a gente se posiciona, ou a gente é posicionado, a gente se posiciona para influenciar o outro em amor, com graça, com misericórdia, com mansidão, mas se posicionando. E a gente precisa, agora, usar as ferramentas do sistema. Eu falo assim, pessoal, falando ontem na live, eu falei, olha, a gente não precisa ficar analisando o que está acontecendo, buscando sinais proféticos, mas com medo da agenda do anticristo. A gente tem que influenciar as agendas ideológicas desse tempo, que são satânicas, né, ou são muito corrompidas, com a agenda do Cristo. O que o Cristo nos disse? Ide ao mundo inteiro, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Qual é a nossa missão? Confrontar a morte com vida, confrontar as trevas com a luz. Às vezes a gente faz isso de boca fechada. Às vezes você está no trabalho, você não prega com a sua boca aberta, mas o teu testemunho, o teu caráter está mostrando. Essa pessoa tem algo diferente nela. E uma hora virão até você e perguntam assim, o que você tem diferente? Você fala, eu sei, é o meu Senhor, é quem eu sigo, é a minha fé. Nisso você vai estar pregando também. Você não precisa ser um exímio pregador e conhecedor da Bíblia, você precisa viver o que a Bíblia ordena. Então, assim, como se preparar? Definindo. Primeiro, conhecer, se posicionar, usar as ferramentas do sistema. Você falou da internet. Está aí. A gente pode usar a internet para pregar a palavra, para despertar as pessoas, orientá-las enquanto a gente pode. Por que eu falo enquanto a gente pode? No ano passado, em plena crise pandêmica, vocês viram, eu acho que eu compartilhei, não sei se você conseguiu assistir, ou as pessoas conseguiram assistir, né? Um pastor de Londres, ele foi preso, 72 anos, 75 anos, mais de 40 anos de ministério, ele foi preso, porque estava numa praça pregando em cima de um caixote, estava ele, a patroa dele e um cachorrinho velho. E o que ele estava pregando? Que a Bíblia condena a prática sexual ilícita. E as pessoas denunciaram ele, a polícia foi lá, algemou ele, jogou ele no chão e levou. Um outro pastor canadense... É uma loucura, né? É uma loucura que a gente vê, assim, levantar bandeiras, né, de libertinagem, vamos dizer. Isso, hoje em dia, virou, né, corriqueiro. E a gente pregar a palavra de Deus... cada vez está sendo mais difícil, realmente. Está sendo recebido com muito mais preconceito, né? Exato. A Bíblia é entendida pela fé, gente. A Bíblia é entendida pela fé. Ela não pode ser entendida pela ideologia e mentalidade desse tempo. Então, um pastor que está pregando, um cristão que está pregando, ele está pregando de acordo com o seu conjunto de práticas de vida de fé. Então, ele tem que ser entendido pela fé. E a fé bíblica doutrinária nos orienta a denunciar o pecado. Qual foi a primeira pregação de João Batista? Arrependei-vos. Qual foi a primeira pregação de Jesus? Arrependei-vos. Então, o Cristo, que nos devolveu o Pai, que nos devolveu o caminho de volta para Deus, que tabernaculou, habitou entre nós, se fez carne, cheio de graça, cheio de verdade, que sofreu as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele começa dizendo, arrependei-vos. O que é arrependimento? Mudança de curso. Então, não tem como a gente ter conhecimento, se posicionar sem confrontar o mundo. Mas voltando aqui, veja, uma parlamentar finlandesa, ela pode ser presa, pegar 2 anos de prisão, porque no parlamento ela defendeu a mesma coisa que esse pastor de Londres também foi preso. Então veja como as coisas estão conectadas, né? A perseguição cristã, o cancelamento da cultura cristã. A gente vê, por exemplo, o Google... fala do Ramadã, do feriado do Ramadã, mas não posta nem mais um coelhinho no feriado da Páscoa. O coelho não tem nenhuma simbologia cristã, mas é uma referência ao feriado cristão. Não bota lá nem um coelhinho mais, mas bota do Ramadã. Olha que interessante, será por quê? Será porque a própria chefe da ONU para programas das mulheres e dos direitos humanos, ela disse que o problema do mundo é a sociedade patriarcal cristã?
Será porque? Veja como as coisas se conectam. Então, nós temos um cancelamento da cultura cristã, a perseguição cristã, que é muito, muito grande, ela é muito séria, mas a gente se prepara tendo clareza e confrontando isso à luz da palavra. É claro, com amor, porque sem amor, né, Paulo diz, eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, eu posso ser exime muita coisa, se não tiver o amor que é Cristo revelado em nós, não adianta nada, não vale de nada. A gente só vai esbravejar um monte de coisa e não vai funcionar. Se fizer com amor, mas com conhecimento, posicionando-se em verdade, eu tenho certeza que vai arrastar uma multidão e vai ser muito relevante. O Senhor andou com 12 pessoas, 12 mal acabados, 12 mal acabados. Os discípulos de Jesus eram as piores escolhas. Se fosse um time de futebol, ele escolheu o pior time, só perna de pau, só pereba. Mas ele mudou a história da humanidade. Com o quê? Arrependimento, perdão, graça, verdade, justiça, arrependimento. Esse é o nosso caminho. Então a gente se prepara não fugindo, não tendo medo, tendo clareza do que está por vir, e maior é aquele que está conosco, né, do que aquele que vem no mundo, né, diz a palavra. Então, aquilo que está no mundo não é maior do que aquilo que conduz a nossa vida. Né? Eu, por exemplo, eu sou pós-tribulacionista. Eu acredito que a gente passa pela tribulação. A igreja passa pela tribulação. Eu acredito. Essa é a minha linha de interpretação, mas eu não critico ninguém que entende que a gente vai ser arrebatado quando o anticristo se manifesta. Não tem problema. Tem gente que acredita que vai ser no meio da tribulação, que é a mídia. Eu acredito que é no final. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Prepare-se. Por quê? O nosso rei, ele está vindo. E a vingança é do Senhor. E ele não vem como Jesus paz e amor. Não vem. Ele vai fazer divisão dos que servem e dos que não servem. A natureza vai se curvar diante dele. Ele vem com uma espada na mão, ele vem com anjos poderosos. O bicho vai pegar, o pau vai quebrar. E a igreja tem que anunciar isso para o mundo. Sai desse pecado, abandone essa vida. Refaz o curso da tua vida. O teu dinheiro não é nada. Teu dinheiro não é nada, uma hora o dinheiro acaba. Eu conheço um amigo aqui, uma família muito... Meu amigão mesmo, um filho na fé. Ele, outro dia, encontrou comigo e falou assim, Rafa, acabei de vir de uma agência ali. Pô, cara, meu pai comprou um carro que vai ficar pronto daqui a 1 ano. Um carro de muito caro, cara, muito caro, muito caro. Eu falei, mas por que teu pai comprou esse carro? Ele, cara, não, a pandemia deu a ele uma sensação de morte. Então ele quer torrar o dinheiro dele. Veja, dinheiro não é nada. Dinheiro não é nada, porque vem um patógeno, vem um vírus, uma bactéria. E já era, acabou a vida. Sim. Só que a vida, ela acaba aqui na Terra, ela continua na eternidade. E a eternidade tem que ser a parte mais importante, né? As pessoas vivem irresponsavelmente como se não tivesse a continuidade. A parte mais importante é depois, quando termina nosso relógio biológico. É que quando entra o Kairos, que é o eterno, que é o relógio de Deus. É aí que a gente tem que realmente se focar, né? E trazer as pessoas para isso, né? Você acredita que essas pessoas que estão, né, dominando todas essas áreas, né, influenciando tantas pessoas, elas não pensam nessa vida eterna? Elas pensam só no agora, ou elas acham que são tão poderosas que realmente vão tudo ser dominado pelo lado mal e pronto? Não, elas não acreditam em vida eterna. Isso é linguagem poética para eles. Isso é linguagem poética. Isso é um conto religioso para manipular as pessoas através de um medo da eternidade, etc. Eles vivem hoje. Aos que foram iludidos com o movimento que veio dos anos 60 para cá, com o movimento da nova era, então eles acreditam por uma questão de evolução espiritual, né? do seu karma, então você vai evoluindo espiritualmente, etc. Isso é justamente o sofisma. É uma mentira com aparência de verdade. Ao homem é dado o direito de morrer uma única vez e segue-se o juízo. Em nenhuma gota há uma margem de interpretação na Bíblia que tem uma reencarnação, que tem uma evolução, né, que você vai pagar até você... Esqueçam isso. Então, detalhe se isso fosse realmente, né, real, a gente estaria bem mais evoluído hoje. O que a gente está vendo? Se fosse, né, tantas 1000 encarnações, estaríamos todos flutuando aqui de bondade, todos anjos já. Por que a espécie está pior? O mundo está pior, está tudo numa desgraça só. É só raciocinar, gente. É verdade, né? É verdade. É um pouquinho só de juízo aí, de senso crítico, as pessoas iam perceber, mas é porque o convencimento veio justamente para se opor. Qual é a corrente dominante? É a visão judaico-cristã, mas
Qual é a outra vertente? Não, você pode ir evoluindo, você não depende de Deus. Você vai evoluindo como ser humano. Por si mesmo, por si mesmo. Onde a Bíblia diz que toda a sabedoria humana diante de Deus é como um trapo imundo, né? É como um trapo imundo. Então, assim, se a gente não tiver... A força do universo, quem criou tudo isso? Quem está mandando essa força? De onde vem a força, né? Tudo, vou pedir para o universo vai vir. Fica um misticismo, uma ladainha que na prática não tem aonde se agarrar, porque quem estuda a Bíblia, quem vê exatamente o oposto disso, né? Deus nos alertando de que isso faz com que a gente se perca, de que a gente, né, atrase o nosso caminho, de que a gente abra brecha para o inimigo, né? Então... E Jesus alertou, né? Jesus alertou que nos últimos dias surgiriam falsos mestres, falsos cristos, vãs doutrinas, enganadores, se possível, enganariam até os próprios escolhidos. Veja, vai ser muito bem arquitetado, vai ser ardiloso, é muito sutil. Isso está dentro da teologia também, isso está dentro da igreja. Isso está dentro da igreja, prostituindo a própria doutrina cristã, relativizando a Bíblia. Quer dizer, a Bíblia não é inerrante, a Bíblia precisa ser atualizada. Veja como é sutil. Você tem a teologia que antigamente era a missão integral, né? Depois teve... Agora a gente está no cristianismo pop, na teologia queer. Quer dizer, veja que coisas que você fala assim, meu Deus, há tempos atrás eu não imaginaria que eu estaria falando de teologia queer. Igual fui pregar numa igreja recentemente. Eu tenho coragem de falar e eu falo, gente, vocês precisam se livrar da teologia queer. Pessoal, como assim teologia queer? É isso mesmo, teologia queer. A metodista norte-americana, ela se dividiu. Porque tem pastores que são queer. Tem pastores que são queer. São pastores que eles se identificam como não, eu sou queer, eu gosto da cultura drag, eu tenho essa visão, e inclusive eu tenho essa prática, mas eu sou pastor, eu tenho a minha fé em Jesus, eu acredito na Bíblia, eu prego a Bíblia. Rachou a metodista, não a metodista do Brasil, a metodista norte-americana. Ela rachou. E vejam, igrejas estão sendo forçadas judicialmente a reconhecer aqueles que querem mergulhar nesse cristianismo pop, nessa teologia queer. Então, perceba como isso é sutil. E Jesus nos avisou que esse tempo chegaria. Jesus falou que os homens seriam amantes de si mesmos. Os homens, a iniquidade seria tão grande. Iniquidade é quebrar a lei de Deus. Por isso que o anticristo é chamado de o iníquo. Iníquo, do original, é aquele que não tem lei. Que lei é essa? São as leis que regem o mundo. Que leis que regem o mundo? A lei de Deus. A lei de Deus. Então, por isso que cresce a perseguição cristã, o cancelamento doutrinário, né? Cancelar, impedir que eles tenham voz, tiram deles a narrativa, deixa uma única narrativa. E você consegue, infelizmente, manipular as pessoas. Né? A gente vai chegar uma hora que a gente vai ser resistência a tudo isso, como já temos presenciado, mas a gente tem que continuar em amor, em graça e com verdade, mas falando o que tem que ser falado, não tem jeito. Você acredita que há localizações no mundo em que está pior ou está tudo, né, já sendo, pela questão da globalização, sendo colocado em prática ao mesmo tempo? É algo que estão trabalhando no mundo da mesma forma em todos os lugares? Ou eles estão segmentando? Eu acho que eles sempre criam campos que são as zonas geladas, né? Que, por exemplo, eles criam as áreas de teste que estão experimentando para poder se ampliar para o mundo inteiro, divulgar isso globalmente, né? Por exemplo, agora o Canadá é uma demonstração do que é a ditadura. Por exemplo, as pessoas que financiaram o comboio da liberdade, dos caminhoneiros que protestaram, né, pararam as pontes, são mães, que são pais com crianças nas ruas, jovens, adolescentes. Você não vê ali como o Justin Trudeau disse que eram terroristas, mas você não vê terroristas ali, é impressionante. Mas ele, inclusive, está confiscando a conta bancária dessas pessoas. Eles divulgaram em um blog, fizeram vazar, quebraram o sigilo bancário dessas pessoas para expor essas pessoas. Ele declarou estado de sítio. Veja, isso é um teste. Por quê? Não confronte o sistema. Não faça isso, porque se você confrontar o sistema, você vai perder seu trabalho,
você não vai ter trabalho, você não vai ter sustento, você vai perder seu caminhão. Veja, o mundo em pandemia, o mundo por causa da pandemia, todo mundo estava aplaudindo os caminhoneiros. Poxa, a gente está aqui em casa se alimentando porque vocês estão fazendo a distribuição aí, principalmente o Brasil, né? A distribuição de mercadorias, de comida no Brasil depende dos caminhoneiros. Sim. Obrigado, caminhoneiros do Canadá, do mesmo modo. Obrigado, caminhoneiros da malha rodoviária, muito obrigado. Mas agora o sistema, eles se posicionaram contra o sistema, os caras estão sendo tratados como criminosos, estão sendo presos. Então, nós temos áreas no mundo que servem de exemplo. Eles fazem assim, olha, isso que vai acontecer se você se rebelar contra o sistema. Veja, no próprio Dragão Vermelho, lá no país lá do Oriente, você consegue ver claramente que o controle populacional está em voga. O teste é lá. Com o quê? Com o crédito social. O que é o crédito social? Um aplicativo, através de um grande Big Data, né, que o próprio presidente, o Xi Jinping, ofereceu à ONU. Na conferência da ONU, ele disse, nós temos o maior Big Data do mundo e podemos disponibilizar para a ONU. O que ele faz? Ali tem todos os dados dos cidadãos. Se você é um bom cidadão, você tem crédito, você tem financiamento, você financia a sua casa. Se você é um mau cidadão, o que é um mau cidadão? Vai contra o sistema. Ah, mas é claro. Oh, mas é claro. Veja se isso não é um teste. Mas quem começou o crédito social? É aí que a gente tem que se aprofundar. Quem começou o crédito social, ele não era crédito social. Foi um projeto que começou com o Bill Gates, o tio Bill, né? Eu chamo de tio Bill, para não ser excluído, eu chamo de tio Bill. Começou com o tio Bill, junto com o seu parceiro indiano, um tecnocrata indiano, que investiram quase $1 bilhão em um projeto, no maior censo digital da história da humanidade, chamado Aadhaar, da Índia. O maior censo da história da humanidade foi feito na Índia, Aadhaar. Qualquer um aí pode pesquisar. Se escreve exatamente como se fala, Aadhaar, só que com H. Aadhaar. E como começou o Aadhaar? É um crédito social. Vamos saber quem é realmente, o que é a Índia, quem pagou. Na época, ele era ainda CEO da Microsoft. A Microsoft, junto com o tecnocrata da Índia. E quem estava por trás? A ONU. Logo depois, a ONU lançou um projeto que é o ID 2020, ID 2020. O que a ONU queria? Nós queremos fazer uma grande identidade global, um censo global, para poder otimizar as políticas públicas, para poder saber quais são o perfil populacional de cada região. Então, a gente precisa mapear o globo inteiro. Aí começaram as teorias, né? Esse ID 2020 é da Microsoft junto com a ONU. É verdade, era a tecnologia da Microsoft disponibilizada para a ONU. Mas primeiro ela foi testada onde? Na Índia. Logo depois disso, o ID 2020 não foi para frente, mas ele evoluiu para quê? Para o crédito social chinês. Ele evoluiu além de um censo digital, além da digitalização dos dados, ele evoluiu para crédito. Então, para o bom cidadão. Então, lembra até Black Mirror, né? As pessoas andam ali e você vê a pontuação da pessoa. Você está amarelo, olha, cuidado, hein? Você não está sendo um bom cidadão, mas cuidado. Se está vermelho, cuidado. Eles podem prender você, você não vai ter financiamento de nada, mas se está verdinho, fique tranquilo. Você pode usar suas redes sociais assim, sem falar do governo, sem colocar aquelas palavras proibidas, etc. Você vai ser beneficiado pelo sistema. Então, veja, são testes. E isso acontece, é só a pessoa transferir para outras coisas, né? Se a pessoa quiser transferir para os testes, né, dos sorinhos aí, das vitaminas, tem um filme que mostra aquele jardineiro fiel, ele mostra o que acontece na África. Ele mostra mais ou menos o que aconteceu ali. Né? Tem uns exageros, porque é arte, né? É cinema, mas mostra uma realidade. Né? Nós temos hoje, eu assisti esse filme há muitos anos atrás. É esse mesmo? Anos. Esse, não reparei nisso, vou reassistir. Brasileiro, Fernando Meirelles, denunciando qual é o esquema de testes da indústria dos fármacos. Olha, logo no começo, o meu segundo vídeo no canal foi mostrando como que o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde ascendeu ao cargo. Como que ele chegou no cargo? Como que ele foi eleito? O filósofo Tedros Adhanom, como que ele chegou no cargo? Ele competiu com uma médica cardiologista paquistanesa, que era top das galáxias. Mas ele, como filósofo, ganhou. Por que ele ganhou? Porque já tinha um acordo dele, da China, junto com a ONU, lá na Etiópia. Lá na Etiópia. E lá na Etiópia eles estavam testando justamente várias coisas. Olha, outro dia eu estava fazendo uma live falando sobre câmeras de reconhecimento facial.
E eu falei assim, poxa, qual a necessidade mesmo da humanidade agora espalhar câmera de reconhecimento facial, a não ser controlar as pessoas? Sim. Será que não tinha uma tecnologia menos invasiva, cara? Ficar mapeando o rosto das pessoas? Para onde vai? Tem essa vigilância em nome da segurança e etc. Aí uma pessoa me escreveu assim, Rafael, eu sou de Angola. E agora, em plena crise de saúde, meu bairro é pobre, aqui é pobreza para tudo quanto é lado, mas o governo espalhou câmera de reconhecimento facial. Pois é, falei, fica meio sem sentido, né? E olha o custo disso, olha o custo de uma câmera de reconhecimento facial. Por quê? Entende? Por que o Klaus Schwab está falando que tem que ter um Big Data no mundo, biometria facial para o mundo inteiro, o passaporte digital, os certificados médicos são digitais, o dinheiro é digital, e tudo vai estar conectado a um dispositivo no teu corpo, né? Parecendo até aquele preço do amanhã, né? Que eles cortam ali, acabou o tempo da tua vida. É engraçado como essas coisas acontecem, né? Mas enfim, a gente tem que estar atento a isso aí. Diante de tantas coisas acontecendo, de tantos sinais, você acredita que o anticristo já está atuando, já está entre nós? Olha, eu acredito... Você tem alguma opinião de quem é ou prefere não falar? Karina, assim, isso foi até uma coisa que fez as pessoas se identificarem lá com o canal, e eu não estou falando por vaidade, falo com humildade, mas com consciência, que é o seguinte... as pessoas nunca me viram opinando, falando esse é o anticristo, aquele é o anticristo, porque é muito comum, até nas pessoas que já estão há muitos anos trabalhando com escatologia, sinais proféticos, né, fim dos tempos, e elas têm meu aplauso, eu estou aqui honrando essas pessoas que vieram antes de mim e têm muito mais crédito, dominam muito mais do que eu sou só um garoto, eu sou muito raso em muita coisa, mas eu não me dediquei e eu não acho saudável esse exercício de identificar quem é o anticristo. Eu acho que é interessante nós seguirmos o que a Bíblia orienta. Olhem para os sinais. Preste atenção nos sinais. Por quê? Eu já vi pessoas inteligentes, Karina, inteligentes mesmo, assim, nas escrituras, estudiosas, dá para ver com a pessoa que, assim, na internet, no YouTube, são pessoas que erram bastante no português, não tiveram um histórico de ensino formal, mas que conhecem as escrituras em profundidade. O cara estuda mesmo a Bíblia. Mas ele peca uma coisa. Vi uns dois assim, falando, o Emmanuel Macron é o anticristo. Tal dia ele vai se revelar. Aí tal dia o Macron não se revela como anticristo. Não, o Obama é o anticristo. Pode se preparar, porque antes dele sair do governo, ele se revela. Porque o Obama, ele é muçulmano, ele é babilônio, ele é babilônico. Ele não é norte-americano. Não. Ele é da Babilônia. E ele vai se revelar. Ele saiu do poder, está no bastidor, está nos bastidores da política, ele não é um anticristo. Então, eu acho que esse exercício de dar nomes e datas é um exercício que tende a nivelar a grandeza do que a gente fala muito por baixo. Sim. Eu acho que a gente tem que olhar para o seguinte, eu não sei quem é o anticristo. Eu olho para algumas pessoas que têm atitudes que assemelham-se com as características do anticristo. Seria um só o anticristo? O anticristo é um. Ele é uma pessoa. Ele é o homem, ele é o altivo, ele é o enganador, ele é o mentiroso, ele é o iníquo. Então, ele é um homem. Ele não é um sistema, ele não é uma organização. Ele é um homem. O que é o anticristo? O anticristo é aquele que se coloca no lugar do Cristo. Então, ele diz que ele é o solucionador para a humanidade. E essa percepção, inclusive, ela está no Islã. O Islã acredita na sua escatologia que vai aparecer o seu líder também. Então, as três religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo, acreditam em um solucionador, um salvador. Nós sabemos que só existe um caminho, só o Senhor Jesus, ele é o Senhor e ele vai voltar. Ok, perfeito. Então, assim, o anticristo ele é uma pessoa. E ele vai se revelar para o mundo como um solucionador. Mas o que as pessoas precisam entender é que evitem entrar nisso de... Inclusive, olha, interessante. Eu fiz um vídeo, eu acho que eu fui o primeiro no YouTube do Brasil, não sei, esse exercício de ser o primeiro, isso é bobeira. Mas eu fiz um vídeo falando do Jared Kushner, o genro do Donald Trump. Casado com a Ivanka, eles são cabalistas, né? É do movimento sionista cabalista.
E o Jared Kushner, ele está por trás dos acordos de paz, dos acordos da fé abraâmica. Ele que viabilizou a organização dos acordos de Abraão, mas antes dele veio o Papa Francisco. O Papa Francisco foi colocado lá pelos jesuítas. Os jesuítas são aqueles do topo da pirâmide que eu falei para você. Esses fazem por um fator religioso. Esses, junto com aquelas famílias poderosas, fazem por um fator religioso. E estão lá os sionistas cabalistas. Ok, perfeito. O Jared Kushner, genro do Trump, então o Trump era o presidente. O Trump, ele ganhou até uma moeda comemorativa em Israel honrando o Trump como se ele fosse uma figura, assim como o Ciro, que ajudou Israel, etc. Então, todo mundo olhando para o Trump, olhando para o Jared Kushner e falando assim, Israel fez acordo de paz com Emirados Árabes Unidos, depois fez acordo de paz com o Bahrein, depois veio o Sudão, depois veio o Marrocos, só nações islâmicas. Pensando assim, o Jared Kushner é um cara jovem. Eu falei, vou pesquisar esse caboclo, eu vou dar uma pesquisada nele. O cara era sócio de uma empresa de microchip. O prédio dele do pai, o número do prédio era 666. Tá lá o prédio 666 em Nova York. O cara se chama Yoel Haim. E dentro da cabala judaica, o Mashiach, o ungido, vai se chamar Haim. O nome dele de batismo é Yoel Haim. E ele depois se ganhou o nome de Jared Kushner. Aí eu falei, opa, peraí. E eu comecei a analisar esse cara, comecei a perceber, ele é jovem. Mas qual é a conclusão que eu cheguei? Ele não é candidato ao anticristo. Ele está sendo preparado para a cabala, viabilizando os acordos de paz, criando um fundo internacional para seduzir as nações árabes pobres, que dependem do acordo da geopolítica dos Estados Unidos, para continuar a exploração do petróleo, entrar no circuito internacional, ganhar proteção militar, no caso aí do Sudão, sair da lista negra dos terroristas, que o Sudão estava na lista negra dos apoiadores do terrorismo, aí as empresas do Sudão não conseguem fazer negócio com empresas norte-americanas, então foi um jogo. Então o Jared Kushner, junto com o Papa, junto com o presidente Donald Trump, o ex-presidente, viabilizaram esse acordo. E esse acordo é uma grande sinalização profética. Aí, estou te contando isso porque eu falei para o pessoal no vídeo. Qual é a prova final? Ele não é o anticristo. E tampouco eu vejo como um candidato. Embora ele esteja participando desse cenário profético. E vocês verão muitos outros participando deste cenário profético. Nossa, mas aí veio uma galera. Mas como pode? É ele sim. Você não vive o que prega. Você é um herege. Falei, gente, saiam disso. Aí depois apareceu um outro judeu, um rabino jovem, de óculos, barbudo, lá em Israel, e os rabinos mais velhos batendo palma, dançando para ele. Aí eu fiz um vídeo, porque tinha um judeu na Argentina, um rabino na Argentina, comentando sobre esse vídeo de um judeu jovem e os rabinos mais velhos dançando para ele lá em Israel, batendo palma, celebrando a vida dele. Ele, quando falava, todo mundo prestava atenção, um cara muito instruído. Esse rabino da Argentina falando assim, será que esse é um candidato a Mashiach? Aí eu fiz um vídeo desconstruindo o rabino da Argentina, falando, ele não é um candidato a Mashiach, porque o próprio judeu acredita que quando o Mashiach se manifestar, o mundo inteiro vai se render. Sim. O mundo inteiro vai se render ao diálogo, à envergadura política. Esse cara, ele é alguém sábio, conhecedor da Torá, do Talmud, seja lá o que for. Mas que ainda não tem o poder de influenciar o mundo. Não tem. O que as pessoas precisam ter clareza? A tecnologia vai avançar, o controle vai estar muito claro, a apostasia vai estar muito alta na igreja. Entendam isso, a apostasia vai estar muito alta. O mundo vai estar passando por uma fome muito grande. O mundo vai estar passando por conflitos muito fortes, porque o anticristo ele é o solucionador. Solucionador é para o mundo caótico. Então ele se apresenta como solucionador. E o mais importante que as pessoas precisam cravar isso de uma vez por todas é que Daniel nos orienta que o anticristo ele surge de um acordo de 10, de uma cúpula de 10. Podem ser 10 países, podem ser 10 presidentes, enfim, 10 organizações formadas um bloco de 10. Ele é o pequeno chifre no meio de 10. Ele começa de modo insignificante,
mas ele é um pequeno chifre entre 10. Hoje nós temos uma cúpula mundial com 10 países? Não. Nós temos 10 organizações juntas formando uma cúpula de paz e segurança global? Não. Então, se nós não temos esse cenário de geopolítica de onde ele se levanta, o que a gente tem? A gente tem o espírito do anticristo operando fortemente no mundo, no sistema econômico, operando nas guerras, operando no confronto à igreja, impedindo a pregação do evangelho, porque o papel principal dele é impedir a verdade, que as pessoas não cheguem a Cristo, impedindo a pregação do evangelho, deturpando a teologia, convencendo as pessoas com tantas ideologias podres, demoníacas, afastando as pessoas de Deus, convencendo as pessoas, inclusive, que a igreja não é um projeto de Deus, que não vale a pena você ter igreja, você fazer parte da igreja, fazer parte do corpo de Cristo, inclusive desconstruindo que o nome de Deus não é verdadeiro, que o nome de Deus é outro. Então as pessoas são mergulhadas nisso tudo e elas se afastam da verdade. Nós temos tudo isso acontecendo, a mudança do dinheiro, os acordos de paz em Israel, Israel ganhando evidência, a figueira florescendo, microchip no corpo, que não é a marca da besta, é a preparação para ela, a marca da besta não é uma coisa só. Tá? Então nós temos o cenário do espírito do anticristo agindo fortemente no mundo. E um deles, Karina, vale a pena citar pessoal, que acaba falando bastante coisa, né? Mas que é uma religião global. Nós temos hoje uma religião global se formando. O Crislã, preste atenção nisso. Por quê? O anticristo, ele é precedido, ou alguns teólogos aí divergem, dizendo que é ao mesmo momento do falso profeta, que é uma religião enganosa, global. O homem está no centro dessa religião. E o que o Papa Francisco está falando? A fraternidade humana. A fraternidade humana é o respeito ao ser humano, ao homem no centro disso tudo. Aí já tem até documento assinado. O Jared Kushner está por trás, o Papa está por trás, o Donald Trump está por trás, um grande imã do mundo islâmico está por trás, assinando isso. Essa é a religião global. É a preparação justamente para ter uma plataforma para esse homem subir e apontar para o anticristo, assim, olha, esse é o solucionador do mundo. Né? E o próprio mundo islâmico diz que realmente veio uma figura que aparece antes, que eles dizem que é Jesus. Né? Tem até no Netflix, tem lá Messias. Aquilo dali é segundo o Islã. Aquele é o Issa. Aquele dali é uma sinalização. Eles falam que é um Jesus que não é o nosso Jesus, que para eles aquele Jesus ali casa e etc, não é o Jesus que ressuscitou. Então eles também esperam alguém que prepara o caminho para o líder, né? Que é o Mahdi, que é o líder global que o Islã espera. Então assim, voltando aqui à pergunta que você fez, eu não tenho um candidato anticristo. Existem pessoas que são impelidas pelo espírito do anticristo. Eu estou vendo o espírito do anticristo agir no mundo. Eu me arriscaria a dizer que eu acredito que o anticristo já está no mundo, eu acredito, tá? Eu acredito que ele já está no mundo, não sei dizer, não tenho um candidato, e nem quero nem me apegar a isso. E também não sei quando Jesus volta, não tenho data. Já ia perguntar, você já sabe. Todo mundo me pergunta. Eu já ia perguntar, você tem ideia de 2030, quanto tempo é isso? Ih, o pessoal fala 2030 começa a grande tribulação. Eu falo, ixi, não vou nessa daí não, porque tá fadada ao erro, não vou nisso não. Aí eu falo 2030, não começa a tribulação, e acima de mim está o evangelho. Então a gente tem que primar, porque não vou me comprometer em algo que não está no meu controle, né? Claro. Meu controle está o quê? Despertar, orientar, sacudir a terra, falar do amor de Deus. E o restante, enquanto eu não sei quem é o anticristo, eu sigo a agenda do Cristo. Eu sigo a agenda de quem prometeu e vamos embora, vamos pregando a palavra, sonha, vai fazendo. Eu não sou da visão que o pessoal tem que parar. Não, a galera me escreve, Rafael, eu queria casar, mas eu tô com medo de Jesus voltar. Eu falo, meu irmão, Jesus voltou, glória a Deus, ressignificou tudo, vamos para a eternidade, maravilha, reinar 1000 anos com ele, glória a Deus, vai descer novo céu, nova terra, vamos embora, só glória e vitória. Mas enquanto eu não sei, eu não paro a minha vida. Sim. Eu não paro, pelo contrário. É aí que eu empreendo mais, aí que eu sonho mais, aí que eu falei, casa tem logo uns 12 filhos aí, vamos embora. Vamos multiplicar, né? Vamos multiplicar de gente do bem, né? Vamos embora. Um conselho, Rafael, para a gente finalizar, para todo mundo que nos ouviu e que acho que foi super edificado e que ainda
está nessa busca de conhecimento e quer se fortalecer na fé, um conselho seu para todos eles? Olha, o conselho que eu dou é o seguinte: Jesus, ele foi tão maravilhoso, ele é tão maravilhoso, mas enquanto ele estava aqui, né, na Terra, operando sinais, Jesus, ele foi nos lugares mais insignificantes, justamente para dar significância a eles, né? Olha que coisa interessante. Jesus, ele passou os grandes eventos do seu ministério em um lugar chamado Betânia. Betânia é uma palavra que ela é formada com duas outras palavras, né? Uma junção de duas outras palavras, que significa lugar ou casa sem valor, ou casa desfavorecida. Betânia. E olha que interessante, como esse Deus é maravilhoso, ele ama tanto a gente, Karina, e ama tantas pessoas que estão nos assistindo, que assim, de repente essa pessoa está falando, mas quem sou eu para Deus me escolher? Quem sou eu? Eu não sou nada, eu tenho a vida tão errada, eu estou cheio de pecado, eu tenho até vergonha de clamar o nome de Deus. Olha só, o diabo quer convencer as pessoas de que pelo nosso pecado, pelo seu pecado, Deus não vai nos ouvir, pelo contrário. Ele nos ama, ele quer nos ouvir. E olha que interessante, Betânia é lugar do desfavorecido. Mas sabe onde Jesus foi batizado? No Jordão, na altura de Betânia. Então Jesus começa o ministério na altura de Betânia, lugar sem valor. Olha. A jumentinha que Jesus entrou em Jerusalém, que ele subiu na jumentinha entrando em Jerusalém, todo mundo cantando Baruch Rabá Beshin Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor, colocando os ramos das palmeiras, bendito é o que vem em nome do Senhor. Sabe onde estava o jumentinho? Em Betânia. Olha que coisa interessante. A última ceia foi na altura de Betânia. João capítulo 12, ele ressuscita Lázaro no capítulo 11. Ele ressuscita Lázaro numa aldeia de Betânia. Um dos maiores milagres que Jesus fez foi a ressurreição de Lázaro, na altura de Betânia, de novo. E no capítulo 12, ele vai em um jantar. Naquele jantar de João 12, ele é ungido por Maria. Maria quebra o vaso, derrama o alabastro, aquele perfume, o perfume enche a casa. Os discípulos ficam olhando para aquela mulher e Jesus fala assim, guarde esse perfume para o meu sepultamento. Guarde, porque você vai perfumar o meu túmulo. Aí olha para os discípulos e diz assim, para vocês que estão à mesa, na mesa tem um traidor. Mas para ela que está nos meus pés, onde for pregado sobre esse evangelho, vão falar do que você fez. Olha, na mesa estava Pedro. E ele não falou isso para Pedro. Estava João, que estava com a cabeça. João ficava com a cabeça no peito de Jesus. Jesus não falou isso para João. Falou para a mulher que estava nos pés. E o mais interessante, falando sobre Betânia, lugar sem valor, é que Jesus, quando ele ressuscitou, ele foi visto ainda por muitos dias, convencendo as pessoas que era ele mesmo. A exemplo, os discípulos que estavam tristes no caminho de Emaús, ele aparece, já estava com uma aparência gloriosa, os homens não o conheciam, e quando Jesus começa a falar, eles reconhecem a voz e dizem, és tu, mestre? Sim, sou eu. E o mais interessante, Jesus reúne os discípulos e Jesus vai subir aos céus, para nunca mais voltar, só vai voltar na sua segunda vinda, que vai ser gloriosa. Ele reúne os discípulos, ele diz, eu vou para o meu Pai, vou preparar lugar, eu vou voltar. E ele sobe aos céus. A Bíblia diz que o mesmo que desceu foi o mesmo que subiu. Ele sobe aos céus. Qual foi o lugar que ele escolheu para ser visto pela última vez pelos discípulos subindo aos céus? E é isso que ele faz conosco, ó. Continue olhando para o céu. Aqui embaixo está caos, mas a gente está acima. E Jesus subiu aonde? Em Betânia. Então veja, os eventos mais importantes, poderosos do ministério de Jesus, ele fez questão de marcar e passar no lugar sem valor. Todo mundo que está assistindo a gente tem que entender que o seu valor não está no que dizem. O seu valor não está na sua geografia. O seu valor não está no seu histórico familiar. O seu valor não está na imagem que dizem sobre você, que tem de você. Às vezes o próprio espelho está mentindo para você porque a sua mente está tão cauterizada de que você não vale nada, de que não dá certo, de que não vale a pena tentar, de que não vale a pena lutar. Mas ele está aí agora nessa casinha Betânia. Talvez tenha alguém assistindo a gente, está numa casinha que realmente a minha casa é sem valor, eu sou sem valor, eu não tenho valor nenhum, mas de repente você é Betânia.
Ele está falando assim como eu escolhi Betânia para ser minha casa favorita, eu quero escolher você também para ser a minha casa favorita. Todos vocês que estão me assistindo, eu falo para vocês aqui nessa live com a Karina que quem sou eu? Quem é a Karina? Quem somos nós? Nada. Mas ele nos escolheu como casa favorita para que a gente possa abrir as portas e convidar os outros também. Falar assim, olha, eu era uma casa sem valor, era um desvalorizado, nem eu mesmo me valorizava. Hoje eu sou casa favorita porque o rei do universo decidiu habitar em mim. É a coisa mais preciosa. Enquanto aqui na Terra o mundo não dá valor, ele escolheu dar valor. E ele escolheu dar valor para mim e para você que está me assistindo agora. O conselho que eu te dou é nunca perca essa perspectiva. Ele te ama, ele te prepara, ele está adornando você como uma noiva, ele está perfumando você, isso é papel do Espírito Santo, perfumando você, tirando as cicatrizes do pecado, os machucados que ainda estão abertos, das decisões erradas, do pecado, dos equívocos da vida, dos tropeços da vida. Ele está limpando você, tirando o lodo, tirando o pecado e te preparando, colocando você em um vestido de noiva, como igreja, né? Os homens também estão me ouvindo agora. Como igreja, uma noiva. E ele está preparando você para dizer para você no grande dia, minha noiva muito amada, venha, possui por herança o reino que foi preparado para você desde a fundação dos séculos. Que Deus abençoe vocês. Eu queria deixar essa palavra aí, que vocês são casa favorita de Deus, ainda que o mundo diga que vocês são casa sem valor. Ele escolhe aqueles que não são para confundir os que pensam que são. Né, Karina? Muito obrigada por todo o seu tempo, o seu conhecimento, pela sua disposição em estar aqui, né, falando da palavra de Deus, alertando, colocando, né, luz nos nossos olhos também, para que a gente continue perseverando, caminhando aí com retidão, caminhando com esperança, mesmo no mundo tão incerto, que a gente se apodere da palavra de Deus, do poder de Deus para as nossas vidas, que essa é a nossa maior certeza, é aí que está a nossa força. Então não se amedrontem com as notícias, fiquem alertas, mas não deixem que elas minem, né, a sua energia, se fortaleçam em Cristo, se fortaleçam na palavra de Deus, sigam fazendo bem, sigam desejando bem, sendo amor para esse mundo que está escasso de amor, e que você seja cada vez mais fortalecido, mais tocado, mais ungido. Muito obrigado. Recebam essa live aí com todo o nosso coração, que você seja eternamente abençoado. Rafael, que vocês todos que nos ouviram sejam eternamente abençoados. E que um dia a gente se encontre na eternidade, todo mundo muito feliz, lembrando desse momento aqui. É verdade. Eu que agradeço, obrigado. Viu? Continue fazendo o seu trabalho lindamente. Para quem ainda não segue, vá lá nas redes sociais do Rafael Bittencourt e sigam todos os conteúdos. Ele vai estar nos avisando dos próximos acontecimentos. Legal, obrigado. Muito Beijo em todos aí. Viu? Valeu, pessoal.